do ano, eu estava sentada num banco de consultório, no meio de uma conversa, veio o assunto de um livro. A pessoa falou assim: você precisa ler esse livro. Só que quando ela falou o nome, eu pensei: ah, não, eu nem sei se eu quero perder meu tempo com isso, eu não acredito em sorte, porque o nome do livro é A Boa Sorte. E o que eu pensei na hora? Falei: ah, droga, deve ser alguma bobagem esotérica, alguma coisa assim, eu não acredito nisso. Mas peguei o livro, né? A Boa Sorte. E fui ler. E assim como esse livro chegou nas minhas mãos através de uma conversa num banco, a história desse livro começa num banco de uma praça, onde dois amigos se encontram. Embora, no momento do encontro, eles não saibam que eles sejam amigos de infância. Parece até acaso. Eles eram amigos de infância, se separaram, passaram muitos anos longe e naquele dia eles se encontraram no mesmo banco de praça. Então eles começam a conversar. E um deles começa a contar sobre a sua vida, até que o outro fala: ah, você teve sorte. E ele responde: na verdade, existe a sorte e existe a boa sorte. A boa sorte somos nós que fazemos. Eu até acho que a primeira não existe, ou seja, a sorte mesmo, né? Ou o acaso. E isso é realmente o que eu acredito. E o livro, ele acontece em torno disso, de que não é algo que você é escolhido, um é sortudo, o outro é azarado. Não, as oportunidades vêm para todos, porém, existem pessoas que estão preparadas e outras não. Existem pessoas que fizeram com que as circunstâncias ao seu redor favorecessem qualquer oportunidade que chegasse às suas mãos. A história ocorre quando Merlin se reúne com vários cavaleiros do reino e conta para eles que vai acontecer de aparecer dentro da floresta o trevo de 4 folhas, que confere sorte infinita para quem o possuir. Aqueles cavaleiros, ao ouvirem isso, que no meio da floresta vai aparecer um trevo de 4 folhas, pensando no tamanho da floresta e no tamanho dos trevos, eles pensam: não é possível, como eu vou encontrar um trevo no meio de uma floresta? A floresta é enorme. E ficam com raiva de Merlin, porque eles consideram isso uma tarefa impossível. Porém, 2 cavaleiros aceitam a missão: o cavaleiro branco e o cavaleiro negro. Os 2 cavaleiros então se encaminham para a floresta e têm as mesmas ideias. Perguntaram a algumas pessoas, um que é especialista em solo, outro que é especialista em plantas, a própria árvore, a árvore mais velha da floresta, fala. E cada um deles, vez após outra, vai, fala e ouve a mesma coisa. Nunca nasceu trevo de 4 folhas nessa floresta. É impossível. Porém, a atitude deles é diferente. Eles estão no mesmo lugar, com a mesma missão, tendo as mesmas informações. Porém, o Cavaleiro Negro, cada vez que ele ouve que é impossível, que nunca nasceu trevo de 4 folhas, que não tem como nascer, ele vai ficando com raiva, principalmente de Merlin, que o mandou para lá. E ele vai nutrindo essa raiva, essa frustração, e ele, vez após vez, vai pensando: realmente eu não tenho sorte, eu não vou encontrar sorte. Enquanto o Cavaleiro Branco, cada vez que ouve as mesmas informações, que nunca teve trevo de 4 folhas naquele lugar, naquela floresta nunca nasceu e que é impossível, a primeira atitude dele é perguntar o motivo: o que precisa para que um trevo de 4 folhas nasça? E assim ele vai ouvindo. E conforme ele vai ouvindo, ele vai tomando as atitudes necessárias para que o trevo de 4 folhas nasça. Ele vai criando as circunstâncias. Ele prepara o solo, ele aduba. E ele, enquanto faz isso, pensando em conquistar a sorte, ele também vai servindo aqueles com quem ele encontra. Cada personagem que ele encontra e que tem uma dificuldade, ele age de forma a ajudar. Então vira um ganha-ganha. Chega um ponto que para ele já não é tão importante assim encontrar ou não um trevo de 4 folhas, porque toda aquela jornada o ajudou a conhecer, a ajudar e a servir. E isso acabou sendo mais impactante. Mas um outro ponto, a cada vez que ele toma uma atitude, preparar o solo, retirar pedras, trazer água, ele pensa no trevo de 4 folhas, e aquela imagem do trevo nascendo vai se tornando real.
ele vai imaginando aquele trevo. Então, durante o momento que você vai lendo essa história, que é uma história bem lúdica, você vai vendo que existem alguns princípios que às vezes a gente ouve, né? Servir as pessoas, ter um ganha-ganha, não pensar só em você, visualizar, ter um bom pensamento, ter uma meta, focar nela. E isso é a boa sorte. Eu acho que esse é um dos livros que mais mudou a minha forma de avaliar, principalmente a escolha de um livro. Eu não escolheria se não tivesse sido indicada. E é muito interessante porque em um dado momento, no começo, no prefácio, é falado que esse livro ele chega às suas mãos. Você não escolhe, ele chega, como se a boa sorte te escolhesse. E é isso, você está numa conversa, num lugar adequado, falando sobre ideias, sobre pessoas, e as coisas elas acontecem, as coisas cooperam. Como diz o versículo da Bíblia, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.